E aí, pessoal, nós somos do canal Psi 360. Eu tô aqui com minha colega Thaisa, né? Nós vamos fazer um trabalho hoje, uma entrevista sobre as transgeneridades. E estamos aqui com o Felipe Buranelli, faz avaliação psicológica no assunto. Estamos muito contentes em ter você aqui com a gente. Seja bem-vindo, Felipe. Você pode falar um pouco sobre sua história? Prazer, bom estar com vocês aqui. Acredito que essa entrevista seja mais direcionada a estudantes de psicologia, a psicólogos também, né, que têm interesse sobre o assunto. Bom, meu nome é Felipe. Esse já é um trabalho que eu já faço há algum tempo. Hoje eu faço menos esse trabalho de avaliação psicológica, mas mais direcionada ao público de pessoas trans, né, principalmente mulheres trans e travestis, né? Hoje em dia, já há algum tempo, a gente talvez vai falar isso mais tarde, né? Mas esse tema já ganhou um corpo a mais, né? Com o surgimento de novas identidades, novas questões sobre os assuntos. Mas esse é um trabalho que eu ainda faço, não é o meu principal trabalho. Eu sou terapeuta de casais, sou terapeuta de famílias e hoje em dia também tenho um trabalho com psicodélicos, principalmente os cogumelos. Digamos que esse é o trabalho que eu mais foco hoje, mas sou um terapeuta mais amplo, sou um terapeuta não convencional, vamos dizer assim. Caramba, que legal. Sim. Que legal. E vem cá, como surgiu seu interesse em surgir esse tipo de avaliação em pessoas transgênero? Ok. Eu me formo como psicólogo na UFBA e já ali desde a graduação eu já me aproximo desse tema como uma temática, não a avaliação psicológica. A avaliação psicológica ela surge como um processo necessário dentro desse tema, né? A minha aproximação geralmente foi, na época foram com pessoas trans mesmo, fazendo grupo de pesquisas, estudando o tema de uma forma geral e já como graduado, já podendo atuar como psicólogo, né? E aí vai entrar a parte de avaliação psicológica, vai entrar a parte de documento psicológico, né, relatório psicológico, avaliação psicológica, que é a forma como o cliente, talvez depois do processo, né, no final do processo, ele vai sair com um documento, se é essa questão que ele está buscando, né, um parecer psicológico ou algo nesse sentido. Maravilha. Uhum. E quais habilidades e competências você precisou adquirir para trabalhar nessa área? Bom, então, primeiramente, se familiarizar sobre o tema, né, que é uma coisa extremamente necessária. Então, precisei estudar sobre as questões envolvendo sexualidade, sobre as questões envolvendo identidade. Inevitavelmente vai passar por isso. E focando mais nesse tema da transvestilidade, né, entender como é o processo da vivência das pessoas trans, porque não adianta você trabalhar com avaliação psicológica, você está atendendo um público específico, né? Imagino que vocês já fizeram entrevistas com outros profissionais, com outros focos, mas nesse caso é completamente necessário você entender qual é o público que você tá lidando, né? Para entender minimamente quais são as nuances envolvendo, né? Até porque eu não sou uma pessoa trans. Então, isso se torna necessário que você esteja dentro do tema, dentro da temática, e estudando e ampliando seus conhecimentos, como fez parte do meu processo, né? Algo mais processual mesmo. Uhum. Legal. E atualmente, quais são as ocorrências e desafios mais comuns dentro da experiência desse tipo de avaliação? Uhum. De lá para cá, houve mudanças na legislação, né? Mudanças essas que precisam ser acompanhadas para quem está trabalhando, né, com o assunto. Então, mas você falou os desafios, né? Eu acredito que essa questão da família continua sendo um desafio, assim, mesmo que a família não esteja presente no processo terapêutico, ela geralmente, assim, vamos ser honestos, assim, talvez 90% dos casos você vai ter implicações sérias envolvendo a família e a pessoa que está buscando um atendimento. E uma boa parte dos casos a família responde como dentro da queixa,
né? Processo familiar, de separação da família, de afastamento da família. Afinal, a gente vive numa sociedade conservadora em que a maioria das famílias no Brasil, as famílias são ainda muito tradicionais, então dialogar com a pessoa que não se sente confortável dentro da relação estipulada do binarismo, né, entre ser homem e ser mulher, vai se confrontar com a família, então vai se confrontar com essas normas de valores e vai precisar em algum momento reivindicar esse lugar de aceitação, esse lugar da sua verdade, né, de como ela se reconhece. Então esses embates com a família geralmente estão presentes, né? Imagino que todos vocês já ouviram aquele discurso da mãe ou do pai ou do parente que não concorda, mas aceita. Sim. Então, como é que você, né, vai ficar dentro de um sistema familiar convivendo com uma pessoa que às vezes te educou e que concorda, mas não aceita, né? Então, inevitavelmente, isso se torna uma questão em aberto que acaba perdurando, né, durante boa parte da vida. Até se integrar de alguma forma, né? Mais ou menos isso. E você tem em mente todas essas questões, assim, quando você vai estruturar a avaliação psicológica, assim, como você faz esse processo de estruturação da avaliação psicológica nessa área? Você leva em conta tudo isso que você falou, da família, da questão de onde a pessoa veio, como ela está se sentindo, como é que você estrutura a avaliação psicológica, esse processo? Uma demanda de avaliação psicológica, ou seja, quando o cliente ele chega com uma necessidade específica, Felipe, eu estou buscando você porque eu preciso de uma avaliação, de um documento, de um relatório, de um parecer psicológico, ou de um relatório psicológico, qual for que seja o documento ou a necessidade que ele tem, né? Mas para que eu preciso isso? Então, o psicólogo ele tem que estar muito claro qual o objetivo dessa avaliação psicológica. Então, eu tenho a necessidade, como eu falei, de um documento específico. Por exemplo, eu tenho que entender e analisar se a forma como ele se reconhece, ou a identidade que ele está trazendo para mim, coincide com a forma como ele se reconhece. E aí vai envolver autoimagem, autorreconhecimento, identidade sexual, identidade de gênero. Eu tenho que entender se esse mapa está razoavelmente claro para a pessoa, porque se estiver desorganizado, já é um sintoma de que talvez aquela pessoa não esteja pronta para algo relacionado àquilo. E aí ela precisa, primeiramente, receber um aporte, um acolhimento e consultas, no mínimo 2, 3 sessões da forma da estrutura do trabalho. Eu estou falando o grosso da coisa, né? Como você falou, isso não para. Então a trajetória da pessoa não para. O ideal é que esse acompanhamento ele seja um acompanhamento longitudinal. Então que a pessoa ela vá digerindo. Quer dizer, vou falar de uma forma bem grosseira aqui. Eu fiz a cirurgia e tirei os meus seios. Como é que vai ficar a minha imagem agora perante o mundo, perante a sociedade, perante a mim quando eu chego em casa, eu olho para o espelho e vejo que eu sou uma pessoa que tinha seios e agora está reto a roupa, né? Antes tinha um pouco, agora está reto. Então como é que eu vou lidar com a minha própria imagem? Sim. Então não é só a avaliação psicológica que está aí, né? Tem uma série de detalhes que vão sobressair relacionados à vivência daquela pessoa no mundo. Sim. Que vai ser uma vivência difícil. Vai ser uma vivência muitas vezes cheia de conflitos, cheia de obstáculos, em que se você tem um profissional, principalmente da psicologia, né, para estar acompanhando você nesse processo, vai fazer bastante diferença. Sim. Para que isso fique mais claro, o que está acontecendo naquele quadro. Então, ver se tem consonância. Por exemplo, outro tema que é muito comum é se há disforia ou não se está acontecendo disforia naquela pessoa. É claro, o que é disforia? Seria essa inadequação, esse sentimento de inadequação com a própria vivência, com a própria relacionada à própria identidade ou à própria sexualidade, que vai gerar esse mal-estar interno na pessoa. Então, esse já é um indício muito grande de que a pessoa está numa sensação, num sentimento de inconformidade consigo mesmo, né? Que é, inclusive, o corpo, com a identidade. Com toda essa relação que vai se permeando, né? Nós, como profissionais de uma situação dessa,
a gente vai abrindo o leque, vai abrindo, até ver o que é que contempla, e disso que é contemplado a gente vai seguindo em frente, né? Dentro dessa necessidade da pessoa que está ali comigo, né, no caso. Me perdi, mas assim, esse foi um exemplo das questões que estão relacionadas a esse objeto de análise, que eu preciso me ater a isso para que eu produza no final um documento ou um parecer ou dê algum tipo de retorno para aquela pessoa que está me buscando. Sim, sim. Faz sentido para vocês? Sim, com Perfeitamente. São vários entrelaces, né? Sim. Nesse E o que você faz para criar um ambiente mais acolhedor durante o processo de avaliação? Bom, boa pergunta. Essa é uma pergunta muito boa mesmo, porque, como eu falei, o estigma ele vai estar sempre presente, né? As pessoas trans, mesmo as outras pessoas que não se sentem dentro dessa conformidade de gênero binária, elas convivem com esse estigma diariamente. Então é importante que haja esse... eu acho que eu lembro que a teoria na faculdade, né, a palavra que designava isso, eu lembro que algumas abordagens tratavam muito como rapport, né, que é o que essa possibilidade que o terapeuta tem, o profissional tem, de receber aquela pessoa desconhecida que às vezes está vindo, de uma forma que ela se sinta acolhida, né? Porque se ela não se sentir à vontade para trazer esses aspectos que vão ser muito pessoais, né? Vão ser de uma esfera muito pessoal, e para adiantar também algo, situações muito traumáticas que eventualmente pode vir. Então, se não haver esse acolhimento, principalmente inicial, para que esses assuntos eles tenham uma desenvoltura, eles se aprimorem, se detalhem, porque, na verdade, é isso que vai interessar para o profissional, né? Essas nuances. A gente vai entender o cliente para além do que ele necessita, mas quem ele é nessas nuances. Hoje a gente vive num momento em que está tudo muito confuso. Sim. Né? Há alguns anos tem surgido identidades de gênero que inclusive entram em embates com a sociedade muito fortes. Então tem acontecido de uma forma até constante assim, e crônica da minha experiência, mais relacionada a pessoas mais jovens, né, talvez adolescentes, adultos jovens, que estão nesse meio com todas essas identidades, sem entender direito o que é isso e sem entender direito como é que eles se reconhecem, né? Às vezes com uma necessidade de se identificar com determinada identidade, mas às vezes também não só com uma não vontade de se identificar, mas com uma não necessidade de se identificar como nada. A gente está falando sobre pessoas trans, né? Então uma identificação mais direcionada. Mas se a gente for entrar, por exemplo, em denominações de não binarismo, que é um outro ponto que tá também relacionado a isso. Pessoas trans não binárias, né? Pessoas trans não binárias e pessoas não binárias que são trans, quando é que elas são trans, quando não são trans. Perfeito. Então isso tudo ainda parece muito confuso ainda para muitas pessoas. Imagine, se para nós profissionais e estudantes isso é confuso, imagine para a pessoa que às vezes sentindo, né? E tá ali com borbulhos de redes sociais e tudo mais, assim, com necessidades dos outros nas quais ela se identifica. Sim. Que na verdade às vezes nem são necessidades genuínas de identificação. Então isso tudo pode misturar nessa salada complexa, e esse cliente muitas vezes vai chegar para mim, ou direcionado pela família, que acontece também, né? A família leva, e aí fica também muito, às vezes, confuso para ele quem é que ele é, né? Que ele vai se identificar como o quê, né? Claro que em pessoas trans, geralmente, não quer dizer que tem uma quantidade de casos que também beba dessa confusão, mas geralmente as pessoas trans elas já estão um pouco mais estabelecido qual é a forma que elas identificam, né? Que aí, só para a gente ficar um pouco mais claro, seria não só fugir da norma de gênero, né? Ou seja, eu não sou uma pessoa que me identifico nem com, ou melhor, se eu for uma pessoa
que fui identificada, né? Me coube desde a infância me identificar com um dos lados. Agora, neste momento, seja ele qual for, eu estou optando por romper com essa norma, né? Do homem e da mulher. Me identifico com o outro lado. Mas o fato de eu ser pessoa trans não quer dizer que eu também não esteja dentro da norma de gênero. Porque se eu saio eu estou falando dessa forma bem chula mesmo, para ficar um pouco mais claro. Se eu saio do homem e vou passar por uma identificação de mulher, uma identificação feminina, eu estou migrando dentro do binarismo. Sim. Não é verdade? Então eu ainda estou bebendo, de certa forma, dessa lógica de gênero, apesar de transgredi-la, porque eu não me identifico mais. Né? Ou talvez eu nunca me identifiquei, mas eu estou optando por isso agora. Uhum. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas... Sim. E já puxando nisso, quais ferramentas você utiliza para se manter atualizado agora que tem muitas informações e muitas coisas rolando na internet e tudo mais? Então, entender quais são essas mudanças na legislação, se manter atualizado sobre o tema, como eu falei, acho que dentro de uns 5 anos veio muito forte essa identificação do não-binarismo. Então, entender, por exemplo, como a gente estava conversando, e ainda é muito nebuloso mesmo, esse é um terreno nebuloso, né? Entender se o tema das pessoas trans, né? da transgeneridade, está dentro do não-binarismo, como é que está fora, como é que está dentro. Então, entender, entender melhor, né? Não é chegar a nenhuma conclusão, mas se debruçar sobre isso, se atualizar sobre essas questões envolvendo as identidades sexuais, as identidades de gênero, a sexualidade como um todo. Então é necessário estar sempre atualizado com relação a esses temas, para quem está trabalhando com o assunto ou para quem quer trabalhar, certo? Nisso que você falou, né, também da rede de apoio, de todas as pessoas, todas as informações que as pessoas estão sendo bombardeadas hoje em dia. Eu fico pensando assim em questão em relação à devolutiva que vai ser feita para a pessoa no fim do processo, sabe? Como você faz essa devolutiva de repente para não confundir a pessoa? Como é feita a devolutiva no final desse processo de avaliação psicológica? E aí dentro da avaliação psicológica, essa devolução, eu lembro quando... É interessante essa pergunta porque eu lembro quando eu comecei dentro desses temas, dentro dessa prática de avaliação psicológica, por isso que eu falei no início que não era uma coisa que foi eu quero trabalhar com a avaliação psicológica, né? Foi o contrário, não? Eu quero trabalhar com as pessoas trans, eu quero ver qual a necessidade delas. Então no início essa parte de devolutiva, ela ficava um pouco incômoda para mim, porque eu acredito que ainda há isso por parte de profissionais, né? Nossos colegas, no sentido de que esse suposto saber profissional é o que vai validar ou não a experiência de outra pessoa. Isso é um erro tremendo, né? Porque por mais que você seja um profissional e eventualmente vá produzir algum documento ou elaborar algum parecer, nós não estamos na posição de afirmar pelo outro o que é certo ou o que é errado, ou se aquela identidade que ele se reconhece está correta ou não. Entende? Esse tipo de juízo de valor, eu acredito que ele seja bem equivocado nesse sentido. Mas sim, vai haver um momento de uma devolução, né? E essa devolução vai estar ancorada em relação ao que está sendo posto ali, qual a necessidade daquela pessoa. Então, o que geralmente acontece no meu caso, por exemplo, quando é um caso de algum parecer, algum atestado psicológico que a pessoa esteve num processo, mesmo que curto, de avaliação, o teste psicológico está dentro da avaliação psicológica, ou pode estar dentro, né? Não quer dizer que tenha que estar. Então, vai se criando, o que eu quero dizer com isso? Vai se criando uma série de coisas, uma série de indícios e ferramentas que vão compor no final nessa devolutiva. Ela não é uma devolutiva que vai ficar flutuando, é uma devolutiva do processo psicológico, do processo de avaliação psicológica. E essa devolução, ela pode vir como algo que está dentro do esperado daquele cliente, né, do que ele procura, ou não, como toda avaliação. Por exemplo, a gente estava conversando em off mais
mais cedo sobre algumas coisas da avaliação de porte de armas, né? Eu ouvi vocês falando. Então, por exemplo, esse é um caso que talvez seja ainda mais específico. Sim. Né? Já foge, por exemplo, do processo de identificação, de como eu me identifico, aí já é um precedente maior da avaliação psicológica. Porque o profissional ali, ele vai estar ali validando que aquela pessoa ela tem condição de usar, por exemplo, uma arma. Né? Sim. Então, essa devolutiva, ela vai muito no sentido de uma devolutiva do processo, né? Do que foi o processo. Se necessário, um documento psicológico se faz, sem problema. E sobre os pacientes que foram para avaliação psicológica, qual sim seria a média da quantidade deles que fazia acompanhamento antes? Geralmente as pessoas que chegam a mim pedindo, dentro do processo de avaliação psicológica, né, que é diferente de um acompanhamento terapêutico, elas já passaram em algum momento da vida por terapia, né? Geralmente na infância, pai ou mãe já levou, não foi bem sucedido, vamos dizer as coisas como elas são, né? Sim. Geralmente os processos de terapia na infância para pessoas trans, né? Na vida adulta, né? Imaginando uma pessoa já na vida adulta. Não são processos muito interessantes para elas, né? Sim. Às vezes pode até produzir um trauma, algo a mais. Então, geralmente ela já vem de algum pisou em alguma vez no consultório de alguém, mas quando buscam, já buscam com uma necessidade mais específica, mesmo que seja um novo acompanhamento, um novo início de um processo terapêutico, né? De um processo psicológico. Agora, em relação à acessibilidade desse tratamento, você considera a avaliação psicológica um recurso acessível para as pessoas que você atende? Pessoas trans, pessoas transgênero? Olha, independente se a gente está falando de avaliação psicológica ou qualquer outra ferramenta de atendimento, né? Ou qualquer outra tecnologia de atendimento, a gente atualizado que as pessoas trans que estão morrendo, né? Sim. Estão sendo assassinadas, homicídios, por serem pessoas trans, ainda no Brasil continua sendo ainda o país que mais mata pessoas trans. Então, Sim, isso é um dado sim. importante. Então, entendendo, né, eu estava falando dos dados, porque entender também quem é essa população de pessoas trans no Brasil, que é uma população grande. Né? A gente está numa metrópole agora, a gente está numa cidade, né? A gente está falando dessa realidade também. Não acredito que a realidade da cidade, né, o atendimento, o suporte psicológico para essas pessoas seja contemple, né, a quantidade de pessoas. Hoje a gente tem algumas redes na cidade que funcionam, né, funcionam relativamente bem, mas não acredito que contemple a realidade da quantidade de pessoas que precisem de suporte psicológico. A gente está falando aqui sobre um público que ele é marginalizado, estigmatizado. Sim. Então não é um público qualquer, né? É um público que precisa de assistência, até porque se a gente for pegar pessoas trans, não é assistência só psicológica, né? Essas pessoas elas vão buscar muitas vezes hormonização, vão buscar muitas vezes cirurgias, procedimentos estéticos, e procedimentos, eu estou falando estéticos, mas são procedimentos Invasivos, né? que são a redesignação sexual, um procedimento extremamente invasivo e não é uma questão, estou falando estética, eu sei que é uma palavra que, né? Mas são procedimentos necessários, muitas vezes necessários, para que aquela pessoa esteja vivendo de uma forma minimamente plena no mundo. Sim. Então não acredito que a avaliação psicológica oferecida hoje, né? E a gente já falou sobre rede de apoio, mas no geral eles costumam ter alguma rede de apoio? As pessoas trans? Sim. Em geral, eles têm uma rede de apoio, né? Geralmente essa rede de apoio está mais relacionada a amizades, né? Como a gente falou, a família geralmente é um obstáculo. Felizmente, hoje em dia a gente tem, e é algo para você ficar feliz mesmo, né? Intervém, tipo, essas redes de apoio, familiares, de amizade, elas intervêm diretamente na avaliação psicológica? Às vezes elas intervêm. Elas participam, né? Elas Sim. participam. Essa rede de apoio é fundamental, porque a gente está falando de um público que muitas dessas pessoas têm ideação suicida, Sim. por exemplo, né? Então, se elas não tiverem uma rede de apoio, não vai ser um atendimento por semana que vai segurar a onda. Sim.
Em relação a dosar assim, o equilíbrio entre a ética profissional, né, e o lado prático para a sua atuação. Você já deu diversos exemplos de como tem que ser uma coisa mais... E o rapport que você falou, né, a transferência, uma coisa tipo entender melhor a pessoa. Às vezes você se pergunta, será que eu posso me botar no lugar dessa pessoa? Eu consigo entender o que ela está sentindo? Ok. Né? E como saber dosar de repente para a pessoa não se sentir invadida com uma pergunta sua, com um questionamento seu, sabe? Ok, entendo. O fato de você, por exemplo, né, tá sendo atendido por uma pessoa que tenha um reconhecimento que seja o mesmo seu ou parecido, isso, a gente está falando de acolhimento, né? Sim. Isso é um ponto interessante para que a pessoa ela se sinta confortável para estar ali, né? Não é papel de um profissional da psicologia buscar ficar se reconhecendo no outro, qual foi a palavra que você usou? Não sei se foi reconhecimento. Você falou algo relacionado... Mas é questão de empatia, assim, eu consigo me ver nessa pessoa. Eu consigo me ver na outra pessoa. Não é nosso papel ficar... tentar se ver na outra pessoa, né? O nosso papel ali, eu acho que também vai dentro de um perfil também de profissional, né? De abordagens e o perfil daquele profissional. Mas o meu papel ali dentro de um processo desse é acolher aquela pessoa que está chegando. Esse acolhimento, ele precisa ser genuíno. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Se eu tenho questões mal resolvidas, né? Seja elas quais forem, e que toque de alguma forma aquele tema, ou aquele reconhecimento, ou a trajetória daquela vida que está ali escolhendo se abrir para mim naquele processo, e eu tenho alguma coisa que ainda não está muito clara para mim, um incômodo. A gente está falando de um assunto que é específico da lógica nossa como psicólogos, como terapeutas. Se isso está ali e aí não está muito claro, e é um incômodo de alguma coisa, isso vai reverberar. Sim. Então essa é uma dúvida interessante, porque eu já ouvi de algumas pessoas nesse sentido, né? Se você tem um reconhecimento tal, é fundamental que você busque uma pessoa que vai te atender, que também tem o mesmo reconhecimento, ou também... Né? É importante que você busque uma pessoa que seja profissional. Sim. E uma pessoa que vai respeitar você, uma pessoa que vai acolher você como um ser humano, porque você, para além de uma pessoa trans, para além de uma pessoa não binária, uma pessoa de qualquer minoria que seja, você é um ser humano. Sim. Então, se aquela pessoa te consegue compreender como um ser humano, e aí sim agora entrar dentro do tema, entender as suas nuances, que não são as nuances de uma pessoa branca, ou de uma pessoa, ou de um homem, ou de uma pessoa que tem uma identidade XYZ, que tem alto poder aquisitivo, de repente. que tem uma alta, que seja de uma classe social diferente, que tenham questões econômicas diferentes da sua. Então todos esses detalhes, eles vão se fazer parte desse processo. Mas aí cabe o profissional ser profissional ou não ser profissional também. Né? Então é importante que você busque... A gente faz isso na vida, né? É importante que a gente se cerque de pessoas que possam de fato ajudar a gente, que sejam profissionais. Sim, e lide com todos da mesma forma, né? Sem ter essa... Eu acho que é sobre isso, né? Sobre não ter uma diferença entre essa pessoa é trans, essa pessoa não é, então aqui eu vou tratar de um jeito, aqui eu vou tratar de outro. Tipo, tem um cuidado, mas não uma diferença de vou tratar diferente, né? E nesse caso, entender quem é esse público, que água eles bebem e o que é que está em jogo. Se não entender boa parte dessa dinâmica, fica difícil você atender a pessoas que têm um perfil mais particular, né? As minorias como um todo, né? Acho que toca nisso. Cara, em relação a se formar, assim, tipo, a formação complementar, cursos, eventualmente, que você venha a fazer para se especializar nesse tipo de área, nessa questão de avaliação psicológica. Você é um cara com um currículo extenso, mas você falou que se preparou, né? Você participou de roda de conversa com pessoas trans, não foi? E tipo, o que você tem que buscar para se especializar nisso? Um curso por fora?
uma roda de conversa com as pessoas trans? O que você acha? Você que tem interesse nesse tema e está querendo entrar mais nessa área, para eventualmente no futuro trabalhar com ela, então continua valendo. Os autores de base são autores que temos que ler, né? Por exemplo, Judith Butler, Berenice Bento. Então, se familiarizar teoricamente, né? Se ancorar teoricamente, e aí buscar espaços em que você possa crescer dentro disso, né? Se você está dentro de uma universidade, você vai buscar grupos de pesquisa, projetos, extensões, né? Quem tá em formação. Uma liga acadêmica, né? Ligas acadêmicas, né? No caso. Na época, por exemplo, quando eu estava mais relacionado a essa área, focado, né? Participar de grupos no Conselho de Psicologia, né? Grupos de combate à discriminação, grupos relacionados a essa temática, né? De avaliação psicológica e de pessoas trans, né? Ou pessoas entendendo as identidades sexuais como diversas e fluidas, está dentro desses meios para que você possa ir crescendo, né? Teoricamente e montando a sua prática, a sua forma de atuar profissionalmente, que cada profissional vai ter a sua forma mesmo, né? E principalmente, né? Vamos colocar dessa forma. Lembre que quem está entrando ali para pedir algo a você, né? Como profissional, ou solicitar algo, ou alguma demanda específica, aquela pessoa, ela está buscando você como uma pessoa, como um ser humano. Sim. Então, antes de ser uma pessoa trans, ela é um ser humano. Então, se o profissional, talvez aí o conselho talvez toque mais nessa parte. Então, enquanto o profissional ele estiver restrito ao que ele precisa, ao que ele está avaliando, ao que ele quer ou não quer com aquilo ali, mais ele vai se afastar daquela pessoa que está ali. E ele está fazendo aí o caminho oposto, né? Porque se ele quer conhecer e entender minimamente aquela história, aquela vida e quais são as necessidades, ele precisa de fato estar de coração aberto para não só uma pessoa trans, mas com qualquer outra pessoa que vai estar com ele ali dentro de um setting terapêutico, né? Felipe, eu queria agradecer a você por essa entrevista, né? Ainda mais um assunto que é tão delicado assim como a transgeneridade.